Será que finalmente em 2026 vão começar a ver a queda do preço dos imóveis? Que afinal, 2025, mesmo com uma Selic a 15%, o preço dos imóveis aumentou mais de 6,5%, acima da inflação, inclusive, que foi de 4,23% no ano. 2024, também a mesma coisa, aumentou também. 2023 foi um estouro de compra de imóveis no Brasil e o preço aumentando significativamente. 2022, recorde atrás de recorde de aumento. Então não é possível que esse aumento continue até na lua, principalmente num ano com eleições para o governo federal, com o rebote dessa Selic de 15% ao ano, com escassez de crédito imobiliário. Então, se você está pensando em investir em imóveis esse ano, comprar casa própria, pode ser uma oportunidade ou você tem que ter atenção. Vamos analisar nesse vídeo aqui o que aconteceu em 2025 e o que esperar para 2026 dos preços dos imóveis. Mark Twain disse uma vez que a história não se repete, mas rima. Em 2015, nós estávamos com uma Selic a 14,15%. 14,25, aliás, muito parecido com 2025, que esteve a 15% ao ano. Então, a gente vê um ciclo do mercado imobiliário a cada 10 anos, aproximadamente, acontecendo, né? E agora, 2026, começa a queda da taxa de juros similar a 2016, quando iniciou a queda também. Só que muito diferente de 2015, 2016... Quando eu estava atuando como corretor de imóveis, ainda não tinha começado a construir, não tinha me formado em engenharia, os preços, os imóveis não vendiam, nada vendia, nada acontecia. 2025, 2026, mesmo com uma queda muito grande na compra e venda de imóveis, muito significativo, muita gente reclamando das vendas, ainda assim o preço dos imóveis aumentou acima da inflação. Se a gente olhar aqui no FIPE-ZAP, olha só, 2025 teve um acúmulo de 6,5% do preço dos imóveis, de aumento médio, né? São Paulo 4,5%, e teve cidades que aumentou bastante, ó, Salvador 16,5%, quem é de Salvador e está assistindo o vídeo aí pode falar, 15% em Vitória, João Pessoa, eu falei em outros vídeos sobre o João Pessoa, que tem uma demanda, ó, São Luís do Maranhão, enfim, teve uma oscilação de preços em várias regiões do país, mas na média teve um aumento de 6,5%. Então 56 cidades monitoradas pelo índice FIPE-ZAP apresentaram um aumento de preço, tá? Então isso indica que demanda por imóveis existe, vai continuar existindo até todo mundo ter a casa dos sonhos. Vai ter gente comprando imóveis, buscando, puxando, fazendo financiamento, esticando aí para conseguir comprar a casa própria mesmo com uma Selic alta, e principalmente unidades menores, de 1 quarto, 2 dormitórios, por exemplo, eles lideraram esse aumento. Então as pessoas estão comprando imóveis, às vezes não compram aquela casa dos sonhos grande ou um apartamento grande, tão bem localizado, mas saem do aluguel justamente no momento onde teve recorde de aumento da locação, então todo mundo fugindo da locação. E é curioso, né, porque é um ano com muita escassez de crédito, foi um ano com o Selic muito alto, juros muito altos, então quem conseguiu financiamento pagou juros altíssimo, 12%, se financiou um imóvel acima de 2 milhões, 3 milhões de reais, pagou mais ainda de juros, e mesmo assim as pessoas fizeram financiamento. Mas por que o preço dos imóveis subiu mesmo com juros tão altos? Tipo, não faz sentido isso, né? Ele poderia ao menos ter estabilizado, mas continua aumentando. Uma grande diferença em relação a 2015 é o estoque, a oferta limitada, tá? Enquanto em 2015 nós tínhamos um estoque de imóveis superando 15, 17, 18 meses nas cidades, estoque das construtoras especificamente. Hoje não, hoje nós estamos com estoque entre 11 e 14 meses na grande maioria das cidades, que esse é um indicador de saúde do mercado imobiliário. As construtoras, elas aprenderam, né, a não construir a rodo, sendo que o mercado estava contra elas. Então, ao invés de fazer 2 lançamentos no ano, fizeram 1. Ao invés de fazer 4, fizeram 2. Talvez fizeram 3. Diminuíram a produção de novos imóveis para entregar o que já tinha sido feito, fazer esse repasse dos clientes para o banco e diminuir o seu estoque, diminuir sua exposição a risco. Com isso, trouxe saúde do estoque de imóveis. Não tem um volume tão grande ofertado a ponto dessas consultoras ter que fazer leilão. Então, elas conseguiram manter o preço aumentando gradativamente. Minha própria empresa é a mesma situação. Como nós temos um empreendimento em lançamento, a gente não lançou 2, não lançou 3, a gente consegue ir vendendo gradativamente, de forma saudável, e aumentando o preço, corrigindo pelo INCC, aumentando conforme o percentual de vendas do empreendimento, e aí vai corrigindo 10, 12, 15% ao ano. Outro ponto que é justamente nesse momento de instabilidade econômica, instabilidade política, instabilidade institucional, as pessoas tiram dinheiro da conta bancária e materializam esse dinheiro. Aonde? Materializam em terrenos, materializam em casas, em imóveis, porque elas conseguem ver onde está o patrimônio delas. E justamente no Brasil que está fora de guerra, está fora de tudo, a gente tem nossos desafios aqui, mas a gente está fora dessa bagunça toda. Então as pessoas pegam o dinheiro, vai tudo uma mentira, aquele dinheiro está lá na conta, ele não tem mais nem, não é mais um recurso
O fiduciário ele não está alienado, não é um papel que está representando um ouro guardado, uma reserva de minério. Não, é apenas impressão de dinheiro. E materializa em um imóvel, um terreno, em algo real. E olha, poderia ter aumentado muito mais se a Selic não tivesse tão interessante para o investidor colocar o dinheiro na renda fixa, em Selic, no CDB, no Tesouro Direto, alguma renda fixa que está aliada ao CDI, né? Beleza, mas o que pode acontecer então em 2026? Porque afinal nós temos esse ano alguns desafios, um deles é as eleições para governo federal. Isso posterga muita gente fazer aquisição de imóveis, muita gente espera, acaba preferindo não fazer grandes movimentos, ter liquidez, ter dinheiro na conta, pega esse dinheiro para quem tem mais grana e vão para um outro país, que é o que está acontecendo com o Uruguai, com o Paraguai, ou mesmo com os Estados Unidos, e não investindo, porque se for novamente esse mesmo governo, vai virar um caos. Muita gente tem esse receio e isso faz muita gente postergar a aquisição ou procrastinar ela, ter muito ruído e deixar para depois. No entanto, o que acontece lá em janeiro de 2027, como aconteceu em janeiro de 2023, as pessoas vão voltar a consumir imóveis, comprar casa, não tem filhos, precisam de um imóvel maior, a dinâmica familiar nada muda. E esse, na verdade, nem é o principal ponto que faz as pessoas tomarem decisão de compra de imóveis ou não no Brasil. Primeiro ponto, demanda tem. Confiança, que é essa previsibilidade do futuro em virtude das eleições, ela atrapalha? Atrapalha sim. Mas o principal ponto é acesso a crédito imobiliário. Como a Selic vai começar a cair agora no primeiro TRI de 2026, provavelmente chegar a 12,5% final de 2026, isso já começa, não vai ser significativo, mas já inicia a queda da taxa de juros em 2026. A taxa de juros Selic, ela impulsiona, no caso, a taxa de juros do crédito imobiliário. Então, os bancos já sinalizaram uma diminuição do custo do crédito imobiliário e a cada 1% de diminuição do crédito imobiliário, mais 160 mil famílias têm acesso a crédito, porque muito se trava no acesso a crédito em virtude da renda, da correlação entre renda e a parcela do financiamento imobiliário. Então, se mais pessoas vão ter acesso a crédito, meu amigo, elas vão voltar a comprar. 2026, e se tiver a mesma demanda que teve em 2025, considerando mesmo uma Selic caindo e o aumento do recurso, dos créditos imobiliários disponíveis no mercado, a gente prevê uma valorização de 6,5% do preço dos imóveis novamente, que é uma correlação que dá para ser feita de maneira segura, de maneira tranquila. Agora, se não tivesse eleições, possivelmente aumentaria mais. O que acontece no mercado imobiliário? Geralmente ele tem um efeito rebote dentro de 18, 24 meses. Então a Selic de fato vai fazer efeito no mercado imobiliário em 2027, 2028, porque é onde as pessoas estão fazendo um colchão financeiro para voltar a financiar, então a máquina voltar a girar e mais gente começar a consumir e diminuir os estoques e aumentar o preço, porque tem pouco estoque, tem muita demanda, e aí começa a ter a valorização de fato, tá? Então não espere muita coisa de 2026, mas, de aumento, mas também não crie expectativa de que você vai comprar um imóvel muito barato esse ano, porque ninguém está comprando, porque os preços estão caindo. No geral, na média, os preços não caem, porque a grande maioria das pessoas que colocam imóvel para vender não precisam vender com urgência, tá? Isso aí não paga os boletos do mês, é um imóvel que está lá como patrimônio, reserva de valor, então elas colocam para venda. Quando vender, aí elas fazem outra coisa com esse dinheiro, mas se não vender, elas conseguem continuar vivendo. Eu sou um exemplo disso, eu tenho imóveis para venda, uma casa mobiliada para venda, tá demorando um pouco mais para vender, estava 6 milhões e meio no final do ano, agora eu virei para 6 milhões 980 para corrigir o preço dela, sem eu perder poder de compra, cobrindo também o meu custo de capital nesse período, então eu não perco dinheiro, cedo ou tarde ela vende, e muita gente também tem essa característica. Agora, vou chutar aqui, 10, 15% das pessoas que colocam um imóvel para vender, de fato, precisam vender, porque está acontecendo um divórcio, porque tem que colocar dinheiro na empresa, porque vão se mudar, porque estão quebrando e precisam realmente gerar caixa, mas a grande maioria não é este caso, e isso é o que faz o preço dos imóveis no mínimo estabilizar e até mesmo aumentar gradativamente. O que eu estou fazendo esse ano, tá? Para te dar um exemplo do que você pode fazer em 2026. Eu estou fazendo aquisição na minha pessoa física de imóveis, tá? Não vou abrir detalhes nesse momento, mas quando de fato fizer, eu falo para vocês aqui. Mas é investimento pessoal para minha família, né, minha esposa e eu, em virtude da dinâmica familiar. Então estou fazendo compra este ano, estou escolhendo 2026, um barulho de Copa do Mundo, com
custo de capital alto, com política acontecendo para fazer compras, porque eu sei que ano que vem o preço dos imóveis volta a disparar em virtude de ter se resolvido a questão do governo, da Selic estar mais baixa, de não ter mais ruído. Isso naturalmente, o ciclo do mercado imobiliário é assim. Então estou fazendo 2 aquisições grandes, tá? Mas só vou deixar isso em mente. E na pessoa jurídica, minha empresa, estou fazendo novas aquisições de terrenos. Ano passado fiz 2 aquisições de terreno. Já estou em negociação em 2026 para mais 2, talvez 3. Esse é o ano de compra, esse não é um ano de venda. Não crie muita expectativa. Se você tem um imóvel para vender, você vai vender muito bem, não é o ano de venda. Tem anos bons para o vendedor, tem anos bons para o comprador. É assim que a dinâmica acontece. Tem mais um lançamento do empreendimento imobiliário, então eu também invisto os meus próprios imóveis na planta, também surfo a valorização deles, além da aquisição dos terrenos. Inclusive, se você quer investir junto comigo em imóveis na planta, aqui abaixo tem um formulário para você fazer a aplicação e meu time de especialistas vai te mostrar como eu invisto, como você pode investir junto comigo em imóveis na planta e surfar a valorização durante a obra. Faça a sua aplicação para aproveitar 2026, porque depois, meu amigo, depois o preço começa a subir novamente e você perde o timing de entrar antes da porrada da valorização que vai acontecer nos próximos anos. É inevitável isso. Se você aceita um conselho de amigo, eu não vou ganhar nada com isso. Aí na tua cidade, você está pensando em comprar um apartamento, você está pensando em investir num terreno, faça isso, aproveite esse ano. Esse ano é um ano de ruído. Esse ano é um ano que o preço vai continuar sendo corrigido, mas não vai ter uma valorização tremenda nos imóveis, não vamos criar essa expectativa. É um ano onde menos pessoas vão comprar e naturalmente vai ter mais oferta, eu acredito nisso, tá? Mais oferta e mais oportunidades. Ah, então os preços dos imóveis vai cair? Sistematicamente, não. Mas vai ter situações pontuais de queda sim do preço dos imóveis, fazendo com que você consiga absorver boas oportunidades no mercado para justamente se posicionar bem antes de um novo crescimento. Se você ainda não tem muito recurso guardado, 50 mil, 100 mil, 200 mil reais, quer começar a investir em imóveis, qualquer cenário, vou deixar um vídeo aqui te mostrando como que os ricos construíram patrimônio e investiram em imóveis. Assista, porque vai te ajudar muito.